Então, turminha, agora a tia Daisy voltou para a gente falar um pouquinho sobre o conteúdo de hoje de geografia, que fala sobre a relação entre o conselho tutelar e a escola. Então, a tia Daisy separou aqui alguns tópicos mais importantes a respeito do texto, mas isso não quer dizer que vocês não precisem ler o texto todo. Para responder as atividades, vocês vão precisar ler todo o texto. É um texto bem grande, mas que vale a pena ser lido totalmente para que não fique nenhuma dúvida. Tia Deise vai tentar explicar da melhor forma possível para ajudar vocês a responder as questões. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o Conselho Tutelar ele foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem a sigla ECA, ECA. Ele é um órgão público e ele tem como obrigação, a responsabilidade dele é proteger e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, quando fala em relação a qual é a relação que tem o Conselho Tutelar com a escola, ou seja, em que momento o Conselho Tutelar pode agir ou ser acionado pela escola, um desses momentos é em relação à evasão escolar. Por exemplo, quando o aluno falta muitos dias consecutivos sem nenhuma justificativa, ou seja, ele não está doente, ele tem condições de estar na escola, ele tem condições de estar realizando todas as atividades dele e ele não está fazendo. Então, aí a escola é obrigada, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a acionar o Conselho Tutelar. E aí o Conselho Tutelar entra em ação, vai procurar saber por quê, o que está acontecendo e solicitar a volta dessa criança. Então, um dos objetivos é diminuir a evasão escolar, né? Manter as crianças na escola e cumprindo com seus deveres, com suas obrigações, com suas atividades. E aí, quando que acontece, como que é formado esse Conselho Tutelar? Ele é formado por 5 membros da comunidade. E esses membros, eles são eleitos a cada 3 anos pela própria comunidade. Eles se candidatam e aí a própria comunidade vai lá e vota e define quem vai fazer parte do Conselho Tutelar. Então, são 5 membros da comunidade eleitos pela comunidade. Em relação à missão do Conselho Tutelar, a principal, referente à escola, porque hoje nós estamos falando da relação do Conselho com a escola, os dois, né? Porque a escola também tem essa função de manter a criança na escola, de dar todos os subsídios para que ela não tenha nenhuma defasagem. Então, aí, quando a escola está fornecendo esses subsídios, ou seja, a escola está fazendo as atividades, a escola está dando suporte, mas aí a criança não está fazendo a parte dela, cabe à direção, cabe à escola comunicar isso. Então, é um dever das duas instituições, tanto do Conselho Tutelar quanto da escola, né? E aí, no último parágrafo, eu vou ler o último parágrafo completo para vocês. No caso de dúvidas, é importante que os gestores possam conversar abertamente com os membros do conselho e identificar a melhor forma de agir em cada caso, muitas vezes permitindo que essa atuação seja de caráter preventivo, o que pode garantir resultados cada vez mais positivos para todos. Então, a escola conversa com a família, explica para a família e tenta resolver as coisas da melhor forma possível. E também a escola conversa com o Conselho Tutelar para que haja ações que não precise chegar ao ponto do conselho ser acionado para resolver as situações.
né? Podem ser em relação a maus tratos, ao índice de, até mesmo quanto à reprovação escolar do aluno, a evasão escolar, que eu já falei. Então, a escola tem que ter uma boa comunicação com a família e também com o conselho. E vice-versa, a família também tem que ter a liberdade para conversar com a escola e, em casos, também conversar abertamente com o conselho, porque cada caso é um caso e é estudado separadamente. Então, aí vocês vão ler o texto por completo, né? E vão responder aí sobre essa relação conselho tutelar e escola, as atividades da página 8, de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, essas 6 questões estão ligadas ao texto de relação do conselho tutelar e a escola. Tia Deise já vai aproveitar esse vídeo e vai falar sobre a tabuada que ela pediu para vocês estudarem ontem. É a tabuada do 2 e do 3. Por que a tia Deise pediu para vocês estarem estudando essa tabuada? Observem que na data de hoje, nós temos a aula de educação física, que fala sobre o sedentarismo, que é muito bom que vocês leiam e entendam, porque já que estão em casa, estão praticando menos atividades físicas, acredito eu. Então, é bom que vocês leiam esse texto, que a professora Lair colocou aí para vocês, em relação a o que pode acontecer quando a pessoa está muito sedentária, muito paradinha em casa. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a professora de educação física. E aí a tia Deise pediu para estudarem a tabuada. Por quê? Porque tem educação física, geografia, português e não teve nenhuma atividade de cálculo, nenhum probleminha, nós não tivemos. Mas tem a tabuada aí para vocês completarem, a tabuada do 2 de multiplicação e a de divisão. A gente sempre estuda muito a de multiplicação e às vezes deixa um pouco a de divisão. Então eu quero que vocês completem a tabuada do 2, tanto de multiplicação quanto de divisão, e já estudem a do 3. E aí eu quero que vocês gravem um vídeo para mim, com alguém da família de vocês tomando essa tabuada, ok? Então, hoje vocês têm 2 tarefas, 2 vídeos para gravar. Um da leitura e um dos fatos, tá? Não deixem de gravar o vídeo, porque como eu falei, todas essas atividades que a tia Deise pede para vocês fazerem estarão contando como carga horária, tá? De agora para frente, a gente começou solicitando uma por semana, né? Uma leitura por semana, aquele vídeo do magnetismo lá também, foi pedindo aos poucos. Agora vai ter mais coisas para vocês estarem enviando para a tia Deise para contar e completar a carga horária que a gente tem que cumprir para nós encerrarmos o ano com sucesso, ok? Então aguardo os vídeos de vocês. E boas atividades, bom final de quarta-feira para vocês. Beijo!